Alô, amigos e amigas do esporte. Estamos iniciando mais um programa aqui na TV Opes, canal 10, líder absoluta em audiência. Hoje, o nosso bate-papo é com uma profissional que vem construindo um trabalho que ultrapassa a estética e entra diretamente em temas como saúde, disciplina, autoestima, espiritualidade e equilíbrio emocional. Vamos conversar com Kalinka Bebel Rodrigues Nogueira, professora de Educação Física, personal trainer e criadora de conteúdo voltado para a transformação corporal e qualidade de vida feminina. A ideia aqui é entender não apenas o corpo, mas também a mente, os hábitos, a fé e o propósito por trás dessa caminhada. É o esporte de peso, dando vez e voz aos profissionais da nossa terra, contando com o apoio sempre da Radar Automóveis, Supermercados São Luís, Posto Terra Nossa, Alô Comedoria, Luna Ovos. É nutritivo? É saudável? É Luna. Coleta soluções ambientais. Renove Construtora e Prefeitura de Arapiraca. Kalinka, boa tarde. Boa tarde. Prazer grande tê-la aqui. Fique inteiramente à vontade. É um programa leve, um programa bom da gente bater um papo, né? E eu quero inicialmente saber quem é a Kalinka, fora ou longe das redes sociais e do ambiente profissional. Eu nasci em São Paulo, né? Aos 6 anos de idade, os meus pais se separaram e eu vim morar em Maceió. Aí com 17 anos, eu vim aqui em Arapiraca, para uma Micaraca. Foi onde eu conheci, né, o meu esposo. Com 18 anos, eu já estava casada. Aí passei 10 anos com ele nessa vida, né, de bola. Meu esposo é jogador profissional de futebol. Passei esses 10 anos com ele rodando por esse Brasil, né, vendo ali os bastidores do futebol, também, né, mudanças de cultura, enfim. E nesse período eu engravidei, né, aí tive o meu filho. Ele ainda acompanhou ali os últimos 3 anos de carreira do meu esposo, nessa vida de futebol com muitas mudanças, uma vida meio que nômade, e o meu filho acompanhou esse finalzinho. Pois é, Kalinka é a mãe do Gabriel, que também está se preparando para, de repente, aparecer aí no mundo do futebol. Falam muito bem do Gabriel, diz que é bom jogador, é canhoto, e tem uma referência que a Kalinka é a esposa do Lulinha. O Lulinha já esteve com a gente no esporte de peso, é uma grande figura, uma pessoa muito querida aqui em Arapiraca, e que construiu uma história belíssima, mesmo não tendo atuado em Arapiraca. Né? Isso é curioso, eu acho isso muito curioso, mas ele jogou em grandes equipes do nosso futebol, é respeitado no futebol nacional, especialmente no futebol da Bahia, né? Como essa esposa de um jogador de futebol que, conforme você declarou aí, roda muito, não para em um lugar só, está sempre se movimentando. Essa fase foi, Como foi essa bem fase? difícil. Você é bem eu até novinha, falo né? assim, eu casei, eu tinha 18 anos, então foi bem difícil, né? Porque eu tive que amadurecer muito rápido, enquanto muitas meninas da minha idade, né, estavam ali entrando para a faculdade, fazendo a vida. Eu tive que largar a faculdade para casar, porque eu não podia ficar fazendo faculdade se a gente se mudava bastante. Então foi bem complicado, né, no início e tudo. Muitas vezes as pessoas veem assim um jogador de futebol, a esposa e tal, tem meio que essa fama de Maria Chuteira, esse negócio, mas não é esse glamour todo que todo mundo pensa. Tem glamour, mas também tem muita dificuldade, muito perrengue. E você não pode ser classificada como Maria Chuteira, porque eu nem sabia. Nem sabia, né? Nem você, sabia. Curiosamente, você veio a Arapiraca para uma atividade social. Isso. E agora a gente conversando foi exatamente no período em que eu estava à frente da Micará, quando a gente fez grandes eventos aqui em Arapiraca e que teve reconhecimento nacional. Aí como é que foi esse encontro com o Lulinha na Micaraca?
Eu vim para cá, era a primeira vez, eu tinha 17 anos na época, né? Foi a primeira vez que eu vim sair num bloco, eu nunca tinha saído, nem nada, nem gostava dessas coisas. Mas a gente tinha família aqui e a minha mãe convocou que todo mundo deveria vir. Meu irmão estava saindo no bloco e eu saí. Que bloco era esse? Era uma caixeira. Macaxeira. Macaxeira. Você lembra da atração da noite? Não, a atração eu não lembro. A atração da noite foi Lulinha. Foi Lulinha. Foi Lulinha. Aí no último dia foi que eu conheci ele, né? Aí a gente se conheceu, ali ficou junto e já nesse primeiro dia ele olhou e falou: Morena, eu vou casar com você. Ele falou. Aí na época eu morava em Maceió e ele em São Paulo, porque estava jogando no Corinthians. Mas eu fiquei com ele a noite inteira e eu não sabia que ele era jogador. Aí no outro dia ele falou: você não vai para Maceió, que você mora lá? Eu falei: vou. Ele falou: então, eu vou pegar o voo de lá para São Paulo. Você não quer carona? Aí eu falei: não, que a minha mãe não vai deixar eu ir sozinha com você. Aí ele falou: não, a minha família que vai me levar, vai minha irmã, meu cunhado. E aí eu fui com ele, deixei ele no aeroporto e já saímos meio que namorando. Lulinha, bom de bola e bom de papo. Aí a gente já saiu meio que namorando e namoramos assim 9 meses, né? Ele lá em São Paulo e eu aqui. Muitas vezes eu ia, porque meu pai morava lá, eu sou paulista, né? Então, meu pai morava lá e aí eu ia para lá, ele vinha e passamos 9 meses assim. Com pouco... depois desses 9 meses, eu terminei o ensino médio e aí eu fiz um acordo com a minha mãe, que se eu fosse para São Paulo e entrasse na faculdade, eu podia morar lá com meu pai. E assim aconteceu. Eu fui, né, fiquei morando com meu pai, passei na faculdade, na época eu fazia faculdade de Direito, e com pouco tempo as coisas foram ficando pesadas e Luciano ficou, tipo, de ir para outro time, aquele negócio todo, então vamos casar. Aí liguei para minha mãe e falei: mãe, vou largar a faculdade, vou tudo porque eu quero casar. E aí a gente casou com 18 aninhos, 18 né? anos. Ele tinha 21 na época e ficamos por aí nessa vida de bola. Nossa primeira casa foi uma casa de quarto e cozinha. Tínhamos uma geladeira azul, uma mesa de bar e um fogãozinho 2 bocas. Aí eu disse: Luciana, e a gente vai dormir aonde? Ele foi no Corinthians, eu e ele, na calada da noite, roubamos 2 colchões de solteiro do Corinthians, levamos para casa e assim a gente começou a nossa vida, né? E aí de lá para cá foi muitos anos assim, né? Morando em vários lugares. Teve um ano que eu morei em 4 cidades, num ano só. E foi rodando esse Brasil. Horas tinha coisas que eram muito boas, horas até tinha tempo que a gente estava jogando dinheiro para cima. O Luciano chegava e jogava dinheiro para cima. Aí já tinha tempo que a gente olhava, era muita dificuldade. Eu me lembro que numa época ainda que eu namorava com ele, aí eu estava no carro, ele jogando, né? Aí a menina veio: posso entrevistar você? Eu: pode. Aí ela pegou, eu não perguntei o que ela ia me perguntar nem nada. Isso eu tinha 18 anos, né? Na época a gente ainda namorava. Foi numa dessas idas e vindas que eu ia lá visitar ele. Aí ela pegou e disse: o que você acha de jogador que o presidente falou que jogador que usa brinco, pulseira e volta é a mesma coisa que usar cinta-liga e batom. E colocou o microfone na minha boca. Agora você imagina, eu com 18 anos e se aparecer no Globo Esporte. Eu com 18 anos, na época ela colocou o microfone. Aí eu falei: eu acho que não tem nada a ver, né? Porque ele namora comigo e o meu esposo usa essas coisas e a gente namora e tal e tal. Resumindo, não foi legal essa entrevista, né? Pesou um pouco para ele. E eu lembro que era o pessoal aqui assistindo a gente no Globo Esporte, todo mundo aqui achando que a gente estava mil maravilhas e eu e ele no quarto chorando. Porque a gente praticamente não tinha quase nem o que comer, sabe, assim, porque o pessoal do clube cortou a comida, aquele negócio todo, aí tinha que esperar receber salário e tal. E eu me lembro que nessa época teve um dia que ele saiu para treinar e estava nós dois, né? E isso a gente ainda namorava. Por isso que agora você vai entender, porque a paixão do Lulinha. E eu nem contei isso para ele na época, muito tempo depois. Eu lembro que eu estava com um dinheiro que eu tinha pedido para minha mãe. Falei: mãe, manda o dinheiro e tal e tal. Aí a minha mãe me deu e quando eu fui, esse dinheiro dava para almoçar, mas tipo, só um. Porque o dinheiro não dava para os dois. Aí eu lembro que a gente foi almoçar e eu com fome. Aí eu falei: não, eu não estou não com fome, pegue só para você. Sim. Aí ele: não vai comer nada. Aí eu falei: não estou com fome. Mas na minha cabeça eu pensava: eu vou voltar para o hotel e vou dormir. Ele vai treinar, então ele precisava, né, se alimentar, enfim.
E aí tem essas dificuldades, né? É muito difícil para a gente, que é esposa de jogador, porque você fica longe da sua família, é muito tempo, né, de solidão, é muita dificuldade, a questão emocional, que a gente tem que ser a estrutura deles, porque tipo, o torcedor ama ele quando tudo vai bem, mas de repente aquele mesmo amor se transforma, paixão vira ódio. Vira ódio. Então é esses picos, né, de emoção. Hora está aqui, hora está sendo amado, hora está aí. A gente tem que passar por tudo isso e ser o suporte, né, dele nessas questões. Kalinka, qual foi o lugar que você se recorda que vocês viveram melhor do ponto de vista de relação com o clube, o que o clube honrou de compromisso com vocês, que vocês tinham uma vida tranquila? Onde foi? No Campinense. Foi? Foi, no Campinense. Eu lembro que Imagina, na época eu estava até grávida do Gabriel e eles deram, assim, toda a assistência, sabe? Colocaram a gente em um dos melhores lugares. E lá o Luciano foi bem, né, no campeonato. E foi o lugar, assim, que realmente ficou marcado. Aí lá vocês moraram em hotel ou já? A gente ficou, a princípio, num hotel. Inclusive, colocaram a gente num hotel muito bom, que é o Garden lá. Eu já me hospedei lá. Pronto, a gente ficou lá no Garden, passamos um período lá e depois colocaram a gente num apartamento, que também era muito bom. E nessa época era importante isso, porque eu estava grávida e tal, mas... e eles tiveram, né, esse zelo, esse cuidado, que muitas vezes em outros lugares que a gente passou isso não acontecia. Marcado, aí né? Lá ficou marcado por isso. E onde foi o pior lugar assim que você se arrepende até hoje? O pior lugar foi Araripina. Eu lembro que em Araripina, Gabriel era até pequeno na época. Né? Já em Pernambuco. Lá foi bem complicado. Crise, era muito difícil. O lugar que eles colocaram a gente era muito ruim. Para você ter uma ideia, não tinha nem... Às vezes faltava água. E a gente tinha que tomar banho de balde, porque não tinha água no chuveiro. Então, era uma situação bem complicada. E, na época, Gabriel já estava comigo e ele era, né, novinho. Então, foi um perrengue que a gente passou lá. Muito bem, nós estamos aqui no Esporte de Peso, né, com a Kalinka. E agora nós vamos entrar assim, já falamos um pouco da história dela, né, da emoção de ter vivido tudo isso ao lado do Lulinha. Fica um exemplo, acho que até, Kalinka, para os tempos atuais é mais improvável acontecer uma relação dessa que nasce numa festa pública, aberta, pela desconfiança, né? E essa coisa nasceu assim naturalmente, e o que eu percebo, isso é muito perceptível, ninguém fala com Lulinha que ele fala 2 palavras, 4 é sobre Kalinka e tal, ele sempre fala do quanto você representa, né? E você também já, agora através aí da sua fala, já deixou claro assim das suas atitudes, e isso é muito importante, né? Em que momento, Kalinka, você percebeu que queria trabalhar transformando vidas através da saúde e da atividade física? Foi quando o Luciano encerrou a carreira dele de atleta, e aí a gente teria que montar alguma coisa para empreender. E nessa época a gente já era sócio de uma academia com o primo dele, e a gente terminou essa sociedade, não, vamos fazer uma coisa nova. Aí ficamos naquela, eu falei, mas o que a gente sabe fazer? Se não for ligado à área do esporte, né? Porque também eu sempre fui de academia e essa coisa toda. Aí a gente decidiu empreender, abrimos uma academia. E aí, nesse período, eu falei, não, agora eu vou estudar, né? Aí foi quando eu fui fazer a faculdade de Educação Física e aí me apaixonei. E aí você concluiu, fechou esse curso, né? Aí pronto. Aí a gente ficou sendo, né, empreendedores de 2010 até o iniciozinho de 2024. E foi quando a gente fechou. Eu até tentei, né, mudar. Eu lembro que quando a gente fechou a academia, aí eu disse, não, vou fazer outra coisa e tal. Aí comecei uma faculdade de psicologia, mas não me identifiquei. Fiz o curso de corretora, né? Eu sou corretora de imóveis também, mas a educação física, ela estava assim no meu coração. Por mais que eu tentasse fugir, parecia que estava sempre me chamando de volta. Porque eu gosto, sabe, assim, de ver a mudança das pessoas, sabe, de ver ali. Eu tenho uma aluna de 85 anos que entrava na academia andando, se arrastando, hoje já está, sabe, funcionando. Ganhou mobilidade. Exato.
Então, assim, eu gosto muito de ajudar e ver essa transformação na vida das pessoas, porque você não muda só o corpo. Quando você muda o corpo da pessoa, automaticamente o emocional dela fica outro. Quando você vê aquelas fotos, né, de antes e depois, às vezes a pessoa está bem gorda. Quando você vê ela magra, o sorriso é outro, né? E a autoestima, a saúde. Às vezes uma senhorinha dessa que não podia pegar uma coisa no chão, ela já consegue. Então, assim, é um prazer que eu tenho, sabe, realmente de trabalhar com isso e ver a vida das pessoas transformadas, não só do corpo, não só fisicamente, mas também emocionalmente, né? Porque eu costumo dizer que todo educador físico, ele é um psicólogo em potencial, porque você convive ali diariamente com as pessoas, aí elas vão contando a vida e a gente dá conselho, enfim, cria-se, né, um vínculo muito bom entre professor e aluno, né? Qual foi a maior experiência que você viveu, ou que você passou a enxergar que o cuidado com o corpo vai além de tudo? Que eu vejo é a questão, às vezes a pessoa ela tá com um problema sério de saúde, aquele negócio todo, e às vezes eu até falo, né, a minha família mesmo, aí quando vai, eu vou no médico, não sei o que, eu falei, quer que eu resumo o que ele vai te dizer? Atividade física, alimentação e bom sono. Basicamente, né? É isso. Basicamente é isso. Então, assim, é uma coisa que é tão básica, mas que é tão difícil das pessoas conseguirem colocar isso na vida delas. Então, tipo, quando eu pensei que eu poderia ser essa pessoa, sabe, que poderia influenciar a mudança de vida, né, de saúde, que é o mais importante, de uma pessoa, acabou que eu me apaixonei pela profissão. Muito bem. E você, a profissional Kalinka, você trata do equilíbrio emocional, você fala da disciplina, e em que momento você sentiu algum tipo de pressão assim para manter a sua imagem? Várias vezes. Eu lembro que na época quando eu tinha academia, eu ficava com essa pressão, né, de ter, porque a minha vida era completamente diferente E antes. trabalhar com fitness, né? Isso. Aí quando eu fui para essa área fitness, eu fiquei meio assim, eu falei, nossa, eu estou muito magra, eu preciso malhar mais forte, ganhar. Já cheguei até a tomar anabolizantes, essa coisa toda, mas depois, com o tempo, né, você vai amadurecendo e vai entendendo que não é só a estética, né? Que você tem que manter sua saúde bem, então essas coisas acabam mais que atrapalha do que ajuda, e ali eu tentei sempre me manter assim em forma e tal, mas algumas vezes, sabe quando você, de vez em quando, agora eu vou ficar à vontade, joga para cima, quando eu fechei a academia, meio que essa pressão diminuiu. Aí eu lembro que eu engordei uns 10 quilos. E aí, de repente, eu me olhei e falei, cara, eu não estou me reconhecendo, não parece eu, sabe? Então, não é uma coisa só da pressão, é de mim comigo mesmo. Eu gosto de ficar bem, sabe? De olhar e gostar do que eu estou vendo, de me sentir saudável, porque uma vez que eu ganhei esses 10 quilos, eu vi o quanto piorou a minha saúde. Então, eu falei, não, isso aqui não é só, é porque realmente eu gosto, sabe? De estar bem comigo, de me olhar, de me sentir bem, de estar com a minha saúde plena. Qual é a maior diferença que você nota da mulher que começou e da mulher que você é hoje? Nossa, bastante. Primeiro, a maturidade, né? Eu tive que amadurecer muito rápido por conta de eu ter casado muito cedo. Então, eu tive que viver coisas que outras meninas da minha idade não estavam vivendo, né? Até porque meu esposo era jogador. Então, você imagina, uma menina de 18 anos, larga tudo e vai viver essa vida, ora morando num canto, ora morando no outro. Então, eu acredito que, tipo, a Kalinka de lá de trás, ela era muito imatura. Você tem uma ideia, eu brigava com o Luciano, eu falava, ó, eu não quero saber mais não, vamos separar. Qualquer coisa eu queria separar. E tinha vezes que eu arrumava a mala, ligava para minha mãe, ó, compra a passagem que eu vou embora. Aí ela, meu Deus, Kalinka, calma. Não, tá bom, eu vou ver. Aí, quando era de noite, eu já ligava e falava, não precisa comprar mais não, porque eu já tinha feito as pazes. Já mudou aí ela a ideia. falou, aí a minha mãe disse que nem depois, né? Ela disse, eu nem comprava, que eu já sabia que era. Então, eu era muito imatura. E o Luciano, ele sempre foi, os meninos chamavam ele de veião.
porque ele sempre foi muito maduro. O Luciano é uma pessoa emocionalmente mais equilibrada que eu conheço. Essa diferença acabou sendo bom, né? Isso, eu cresci bastante. Você aprendeu. Vamos organizar aqui uma história. Você trata de Luciano, eu trato de Lulinha. Então vamos tratar só de Lulinha. Eu digo para ele que Lulinha é o nome do personagem. Para mim é Luciano. É verdade. Então, como eu estava falando, você acredita que essa maturidade do Lulinha, ela mudou a mulher Kalinka? Muito, muito. O Luciano teve muita paciência comigo, muita, porque eu era muito inconstante, muito imatura. Qualquer coisa que acontecia que não fosse do meu jeito, pra você ter uma ideia, uma menina criada em apartamento, eu morava em Maceió, apartamento, minha mãe fazia tudo para mim assim, então tipo, eu nunca tive que varrer nenhuma casa. Eu não sabia nem como era isso. Então, quando a gente casou, eu olhei assim e falei, mas quem vai fazer as coisas sou eu. Ele falou, mas eu não sei fazer. Então, você imagina, ele teve que suportar toda essa minha imaturidade, esse processo. Né? Aí, automaticamente, também eu fui e falei, não, aqui eu tenho que acordar. E eu lembro que eu queria tanto uma cama, quando a gente morou nesse quartinho, porque só tinha esses 2 colchões. Pra você ter uma ideia, eu passei o dia inteiro costurando um colchão no outro. Porque eu tinha raiva que quando a gente dormia, afastava, espalhava. Aí depois falei, não, Luciano, eu quero uma cama, não sei o quê. Só que ele já estava, né, com tanta coisa, já tinha comprado as coisas, estava pagando aluguel, coisa que antes não tinha, que nem dizer, ele botando arroz e feijão dentro de casa. E aí eu fui trabalhar. E eu me lembro que quando eu fui, né, trabalhei no shopping, na época a gente morava na Penha, e eu trabalhei num shopping lá em São Paulo. O prazer da minha vida foi eu chegar nas Casas Bahias e comprar parcelado. A cama com guarda-roupa. Tem que deixar frisar desse detalhe. Você lembra que tinha aqueles... que vinha no conjunto, assim, né? eu acho que a cama ficava enfiada lá no... Exatamente. Isso. Aí eu lembro, até na época eu tinha largado faculdade de Direito, aí eu guardava os meus livros no baú, porque eu vou voltar e tal. Então, tudo isso me fez amadurecer bastante, porque eu nunca tinha saído de Maceió, tinha, assim, ido para São Paulo, uma vez ou outra para ver meu pai, mas não assim, para ficar, para morar. E ele teve que ter paciência com todo esse meu processo. Mas uma foi menininha bom mimada. Seu crescimento pessoal também, né? Exato. Foi muito bom. Por que tantas mulheres ainda associam a academia à estética? Eu tenho certeza que é por conta das redes sociais. E às vezes eu tenho que lidar com isso diariamente. A mulher chega lá, passa tanto tempo vendo ali aqueles corpos, aquela coisa toda, e ela olha para ela, que é uma pessoa normal, e ela se sente pressionada por conta disso. E às vezes, quando eu falo que a gente trabalha o emocional, é isso. Eu falo assim, gente, vocês veem aqui na academia mulheres igual aquelas que estão lá na rede social? Aí ela, não, eu falei, gente, a vida normal é diferente. Ali você está vendo só os cortes, mas o normal não é esse. Uma mulher com a barriga trincada desse jeito, ela toma anabolizante, ela faz uso. Aqui é natural, é raramente. Então, tipo, eu vou quebrando essa coisa, sabe? De às vezes tem até vergonha de ir para, não vou para academia, porque elas acham que na academia só vai ter aquele tipo de pessoa. Sim. E sempre quando eu estou assim numa mesma, eu falei, gente, a realidade é muito diferente. Você sai na rua, você vê desse jeito. Então eu acredito que a rede social, ela acabou, né, que aumentou essa pressão nas mulheres. Adotando essa pressão. Exatamente. Adotando essa pressão. Você acha que existe uma cobrança exagerada, digamos assim, sobre o corpo feminino hoje? Com certeza, com certeza. E a gente, mulher, já se cobra naturalmente, né? E quando você fica ali sendo expostas a corpos que você olha assim, meu Deus, eu nunca vou chegar, né? E hoje, até as mulheres com mais de 40, né? Eu já sou uma pessoa que já tenho mais de 40 anos. Tem hora que eu vejo as mulheres de 40 anos, eu falei, caramba, eu tô fraca, sabe? Porque a realidade da rede social é muito diferente, mas aquilo ali é tipo 1%, 2%. A realidade, né, da vida normal não é aquilo. Então, a mulher, por si só, ela já se cobra. E quando ela é exposta a essas questões, aí eu acho que a cobrança aumenta. Se você não tiver uma cabeça boa, você realmente fica triste, depressivo. Qual é o perigo, Kalinka, dessa comparação? O perigo eu costumo dizer assim,
um bolo, quando você quer fazer. Se você quer fazer um bolo redondo, você vai usar uma forma redonda. Se você quer fazer um bolo quadrado, você vai usar uma forma quadrada. O perigo é o quê? Cada pessoa tem um estereótipo. Então, às vezes, a pessoa quer ter aquele corpo, sendo que a forma dela é redonda. Não tem como ela ter aquele tipo de corpo. Então, eu acho muito perigoso isso, porque as pessoas começam a idealizar uma coisa que, para elas, não é possível. Porque se você tem determinado tipo de corpo, não tem como você chegar naquela estrutura da outra pessoa. E eu acho essa comparação perigosa porque as mulheres estão fazendo loucuras, né, para conseguir isso. E aí, o objetivo. O objetivo. Aí vai atrás dessas coisas de estética, de cirurgia, e até falando com as meninas, às vezes passa as mulheres, aí elas só olha ali que cinturinha, não sei o quê. Eu falei, tá parecendo a Cuca, porque faz uma plástica, fica com a cintura desse tamanho, tira daqui, coloca aqui, fica estranho. Mas na cabeça delas, esse é o ideal, sabe? E acaba que fica uma coisa meio estereotipada e, por conta da comparação, elas acabam ficando até, tipo, estranhas, né? Você falou, Kalinka, agora dessa questão da mulher que faz a cirurgia, que na cabeça dela é o corpo ideal, e a mulher que ela cresce muito os músculos, aquela coisa. O que é que você acha dessas diferenças? Assim, hoje o que eu acho assim é porque tem situações que a mulher ela é mais com aquele corpo, aquele negócio quando ela vai competir. Eu acho, né, que ali pede para aquilo, mas quando a mulher normal ela quer ficar grande daquele jeito, sem necessidade, eu acho assim que já vai para um extremo. Porque uma coisa é você chegar, outra coisa é você conseguir se manter. Então, muitas vezes, para ela poder se manter naquilo, ela vai ter que ficar fazendo uso de anabolizantes, de testosterona. E, a longo prazo, isso vai afetar a saúde delas, né? Enquanto ali você está tomando, eu digo que é que nem cartão de crédito. Você vai gastando, mas uma hora a fatura vai chegar. Então, você acaba colocando em risco, né, a sua vida e a sua saúde e vai tirando o foco do que realmente é a atividade física. Ela é prevenção. É para você prevenir doenças, não para você ir lá e se encher dessas drogas e talvez ficar até mais doente por conta de querer ser algo que eu acho que não é para a mulher. Músculos demais. Eu acho que tem um ponto, né? Eu Estão acho passando. que acaba, sim, o equilíbrio. Exato. O equilíbrio. Um pouco disso e um pouco disso. Para fechar a conta aqui. Senão fica exageradamente feio. Eu, pelo menos, penso desse jeito. Na visão da profissional Kalinka, qual é o maior sabotador da autoestima feminina? Eu acho que elas mesmas. Elas mesmas, sabe? Assim, eu não sei se vocês percebem, homem, mas, tipo, quando você elogia uma mulher, automaticamente ela vai te mostrar o defeito. Aí você, não, seu cabelo tá bonito. Mas ele tá assim hoje porque eu fiz isso, fiz aquilo. Você entende? Eu acho que é a gente mesma. A maioria das mulheres que eu vejo assim, elas não conseguem se enxergar. E eu passo por isso também. Eu tenho uma amiga minha que ela Kalinka, você não tem noção, não? Eu digo que ela, minha filha, você é assim, assim. Aí eu falei, cara, eu não me vejo assim como você me vê. Então, eu acho que as maiores sabotadoras das mulheres são elas mesmas, né? A gente consegue ver beleza na outra, consegue ver... Mas, tipo, na gente, parece que a gente só foca no defeito. O que normalmente está por trás da falta de disciplina, por exemplo, de cansaço, de preguiça e até mesmo da ansiedade? Eu acho que é querer resultado rápido. Porque, tipo, as pessoas às vezes chegam na academia e elas querem um corpo que foi construído por anos, elas querem que ficar com aquele corpo em 3 meses. Você entende? Então, tem gente que chega no período do Natal, por exemplo, aí diz assim, eu tenho 60 dias para ficar plena no Natal, para a roupa entrar direitinho. Exato. Né? Aí elas querem essa transformação muito rápida e, tipo, falta disciplina, falta constância, não entende que a atividade física ela é para a vida inteira. Né? Não é uma coisa que você vai lá. Para você construir um corpo forte, um corpo saudável, você tem que ter constância e disciplina de fazer pelo menos
não vou dizer todos os dias, mas vamos dizer assim, 3 vezes por semana já é o ideal para você manter a sua saúde ali bem, né? Qual é o erro mais comum, Kalinka, de quem quer esse resultado rápido? O erro mais comum é você, tipo, é como eu falei, né? Você apelar para as substâncias, porque você quer resultado rápido. Então, automaticamente, quando eu estou querendo que algo aconteça mais rápido, se eu pego um atalho, né, que seria isso, aí acaba que prejudica o processo. Né? Primeiro você tem que ver como é que o seu corpo reage, e eu falo isso como quem já buscou essas coisas. E quando a mulher chega para você, que ela chega querendo o resultado, mas você percebe que emocionalmente ela está destruída. Aí é onde entra a psicóloga e potencial, sabe? A gente vai trabalhando muito a cabeça, né? Eu trabalho, né, na A10, que é a maior rede de academias aqui de Arapiraca, que também atuo como personal. Quando eu estou como instrutora, às vezes eu não tenho tanto tempo assim de ficar tete a tete, mas quando você pega personal, né, que você passa mais tempo ali com o aluno, eu consigo trabalhar muito assim a cabeça, sabe? Olha e tal, assim, você vai começar a se sentir bem e vou ali tentando fazer a pessoa não deixar com que aquele emocional atrapalhe, porque as mulheres, tipo, é muito impressionante. Chega o período da menstruação, né, e o antes, quando ela chega eu já sei. Já falei, eita, tá, né? Eu falei, não, mas não tem problema. 40 minutos. Muda o comportamento. Muda o comportamento, sabe? Mulher é muito emocional. Então, qualquer coisa que acontece com ela afeta, né? Não só na vida dela, mas na forma como ela se cuida. Qual foi a transformação mais marcante que você acompanhou como profissional? A do Luciano, meu esposo, Lulinha. 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 Porque quando o Luciano jogava bola, eu até zoava com ele, que ele era bem magrinho, não tinha peito, era todo... Quando a gente começou a ter academia, aí ele passou a malhar, ele ficou com outro corpo. Foi. Outro corpo. Ficou... Ele já era bonito, né? Porque jogador de futebol, ele já tem, né, a estrutura e tudo, mas ele ficou sensacional. Foi uma mudança. Hein, Gabriel? Depois eu vou querer que vou ela te mostre mostrar a foto de Lulinha bonito, né? De Lulinha bonito. E interessante, assim, o que me veio na lembrança agora é o Zé Roberto, que jogou no Flamengo, seleção brasileira. Hoje o Zé Roberto me parece melhor fisicamente do que quando ele estava na plenitude Cristiano da Ronaldo sua carreira. também. Não é? Eu vi esses dias a comparação de uma foto dele, eu acho que era, não sei se era 10 ou era uns 10 anos atrás, e agora não tinha diferença. São caras que realmente levam a sério, né? Não era só o período que eles eram jogadores, mas também depois que pararam, continuaram se cuidando e até mais. Que foi o que aconteceu com o meu Lulinha também. Porque quando ele jogava bola, eles não eram tão focados na musculação, nem... E aí, quando ele parou, né? Aí ele foi se dedicar mais, e eu vejo que é isso na vida do Zé Roberto. Você vê que ele está sempre em academia, está sempre... exageradamente melhor do que quando jogou. Mas é porque se cuidam mesmo. Eu procuro um atleta dos grandes clubes hoje, na condição física do Zé Roberto, para a idade dele, e a gente não consegue alcançar assim, de forma perceptível, né, como o Zé Roberto está bem, né? Mas é porque são jogadores que no pós continuaram se cuidando. E a tal da história, Kalinka, das pessoas que... dos hábitos sustentáveis. Como é? Me ajude. Me ajude nisso. O que é isso na prática? Mais difícil. O que é isso na prática? É a parte mais difícil, né? Porque, tipo, você já percebeu que quando a pessoa ela quer se cuidar, quando eu vejo a pessoa que ela chega na academia, ela diz, já comprei o tênis, já comprei as roupas, esse aqui não vai ficar. É sério. Porque é aquela pessoa que ela é empolgada de momento. Então, deu aquele estalo, ela vai lá, compra tudo, agora eu vou fazer, aí paga o anual e tal. Quando é daqui a pouco, que eu vejo, já comprei, já vem toda. Aí eu disse, eita, vai não durar. Quando é aquela você que tem esse sentimento, tem né? já, quando é aquela que vem com a roupa que tava, que coloca aquele tênisinho que nem tinha um tênis específico, ela coloca aquele que ela usa mesmo no dia a dia. Essa é a que vai ficar, porque ali ela foi do jeito que estava, foi como começou. Então as pessoas elas têm muita dificuldade disso,
de dar continuidade, de ter constância. Então, vem esses picos de empolgação, parece até que ela vai. Mas chega, tipo, não dá 2 semanas, a pessoa some, desaparece e acaba que os hábitos antigos, eles acabam, como é que eu posso dizer assim, ficando mais fortes e tem essa força de puxar a pessoa para trás. Começa motivada Isso. E no meio do caminho larga tudo. Né? É desse jeito. Aí a gente vai trabalhando com E tudo a cabeça. acontece de voltar? Acontece, 6 meses depois aparece, mas aí é onde eu vou trabalhando a cabeça. Gente, vamos aqui e tal, já chamo, vamos fazer uma avaliação física, eu já dou logo um choque de realidade. Aí até as minhas alunas ficam zoando, que eu tenho, né? Eu digo, vamos mandar foto para mim do antes e depois. Quando elas tiram as fotos, meu Deus do céu, eu não sabia que eu estava assim, não sei o que. Eu falei, vamos agora para o depois. Eu falo que as fotos é um choque de realidade. Isso porque tipo tem uma uns provocação, né? Exato, tem uns ângulos lá que a gente pede, às vezes a pessoa nem se vê de costa e tal. Quando ela vê a foto, que ela vê a situação que ela está, aquilo dá meio que um choque de realidade e ela fica naquela empolgação de realmente, não, vamos fazer um depois muito melhor que esse. E graças a Deus, muitas vezes, né, acontece. Eu conheci você a partir do momento que eu fiz um programa com o Lulinha, né? E aí eu passei a lhe acompanhar nas redes sociais, tudo mais. E como foi essa decisão de usar as redes sociais não apenas para o mundo fitness? Você também vai lá do lado das reflexões, das mensagens mais profundas, como foi isso? Eu acho assim que a rede social ela acaba sendo meio que uma extensão da gente. Então eu sempre tive facilidade, né, em me comunicar, então eu gosto, eu estudo bastante sobre muitas coisas, até os meninos ficam zoando, que é o tempo inteiro, eu sempre estou ouvindo alguma coisa, eu sempre estou querendo aprender, e eu amo, sabe, tanto transformar a vida das pessoas com o meu trabalho, mas também com aquilo que você aprende, com algo que você pode refletir na sua vida, né, e falar sobre Deus, que também é o centro da minha vida, é algo assim que me impacta e eu gosto de compartilhar isso para que eu possa alcançar também as pessoas. Porque eu vejo hoje que a rede social, ela é assim um lugar, se você souber usar, se você, né, ela pode muito te ajudar. Você acha que ajudar pessoas, né? As pessoas estão cansando, Kalinka, dessa coisa dos conteúdos perfeitos e estão buscando mais verdades? Eu acho. Você acha isso? Eu acho. E a minha luta é justamente para isso, sabe? De realmente abrir ali a pessoa que conversar comigo e dizer, não, é a Kalinka. Não ficar nessa performance, nessa... Eu acho que quando eu tento performar, fica até não parecendo eu. Porque eu também não gosto dessa coisa muito arrumadinha, porque não é a realidade. E às vezes você mexe com a cabeça das pessoas, porque elas estão ali o tempo todo, e parece que a vida é só aquilo, parece que ninguém tem mais problema, parece que, sabe... Aquela história que dizem assim, acho que é um ditado popular, que diz assim, faço o que eu faço... Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Aí eu acho que as pessoas hoje, elas estão começando a notar isso e elas estão buscando conteúdos mais reais, sabe? De pessoas que realmente estão ali. Isso é bom, né? E às vezes nas minhas reflexões também eu trago muito isso, sabe? Da realidade da vida, sabe? Que não é... A vida, ela é feita de momentos, como eu aqui falei com você, né? A questão do futebol também tem o glamour, mas também tem a parte que tem essa dificuldade. E, às vezes, quando a gente olha a esposa de jogador, parece que a vida da gente era só glamour e tal. Até a esposa do Kaká, né? Eu digo, gente, ninguém entendeu o que aquela menina falou. Porque ele era bonzinho demais, não sei o quê. Mas eu entendo. Porque, às vezes, o problema não era ele, mas é você lidar com toda a questão emocional de ser uma esposa de jogador. Sabe? Você, que nem no caso dela, morar em outro país, distante da sua família, você aguentar essa pressão, né? De hora estão amando o teu marido, hora estão odiando, de você passar finais de semana sozinha,
né? Às vezes dias, em outro lugar e tal. Eu entendi o que ela quis dizer, porque muitas vezes como na época, eu sentia essa pressão. Quantas vezes eu não quis desistir? Sabe assim, eu falava, eu não vou mais, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu tenho que estudar. Eu até achei que ela foi infeliz, né, naquela fala. Eu acho que ela não soube, né, se expressar. Né? Mas, tipo, eu aqui do outro lado, eu falei, não, eu entendi assim, o que ela quis dizer. O problema não era ele, é tudo. E assim, no fundo, quando a gente vê isso, a gente percebe que nos tempos atuais, acho que qual é a mulher que não queria ter um marido com o perfil do Cacá, né? Um cara equilibrado, um cara que a gente nunca ouviu nada a respeito dele, do ponto de vista social, disso e daquilo outro, e ela foi. Aí eu acho que o que ela quis dizer foi né? isso, né? Que ela não conseguiu suportar a pressão de ser esposa de um jogador. Que a gente tem que ter, né, também essa estrutura emocional que eu acho que ela não teve, né? O que mais te preocupa, Kalinka, na forma como o mundo vende o fitness nas redes sociais? A minha maior preocupação é com essa perfeição exagerada. Né? Esses dias até eu estava vendo na rede social, morreu um fisiculturista, o menino tinha 22 anos. Então ele estava tomando um monte de substância, um monte de coisa, e todo mundo estava vendo. Mas parece que não, aqui pode, porque quem vai parar? Sabe? Precisa essa pessoa morrer para a gente entender que não vale tudo por isso, sabe? Eu fico preocupada. Precisa perder a criatura para chegar ao entendimento. Exato. Então, a minha preocupação, assim, realmente é essa busca pela perfeição que não existe, sabe? Que para você manter um corpo daquele requer muita disciplina, muito sofrimento às vezes também, e as pessoas ficam ali se castigando para alcançar algo que talvez não seja nem alcançável para elas. Você já perdeu algum seguidor, alguém que te acompanha, até mesmo uma pessoa que esteja que você esteja acompanhando, né, com a sua atividade, por algumas críticas, assim, por expor posicionamentos ligados à fé, à maturidade, o comportamento? Já aconteceu? Eu vou ser bem sincera com você, Josiane. Se eu perdi, eu não percebi, porque eu não fico. Até outro dia minha amiga estava dizendo, mas você não vê quantas pessoas visualizam? Eu falei, não, sabe? Porque não é uma coisa que eu fico... Você quer mandar uma mensagem boa, né? Exato, Se deixou de me seguir, eu nem percebi. Sabe? Nem percebi e nunca tive assim uma crítica e nem nada disso em relação aos meus conteúdos ainda, né? Kalinka, e que mensagem ou que conselho você daria para as mulheres que vivem presas às dietas radicais? Nossa, o conselho que eu daria é que você se conheça, né, que a mulher ela se conheça e ela busque uma vida saudável que seja possível para ela. Que não fique, sabe, apegada a essas coisas de rede social, copiando dieta de A, de B, treino de A, de B. Não, que ela se veja como uma pessoa única e que ela busque o que é melhor para ela. Porque senão vai acabar ficando doida com essas coisas. Vamos falar um pouquinho de fé? Vamos. De propósito, de vida, enfim. Você costuma dizer que Deus é o centro da sua vida e da sua comunicação, né? Como a fé influencia suas decisões profissionais? Nossa, eu todos os dias que eu saio para trabalhar, na minha cabeça, tudo que eu vou fazer, eu faço como se fosse para Deus. Então, eu atendo assim os meus alunos da melhor forma possível. Sabe, eu entrego ali para eles o meu melhor. Graças a Deus, Josiane, assim, até eu acredito que algumas alunas minhas vão até comentar onde eu trabalho. Todos os dias eu recebo elogios. Todos os dias. Até o meu coordenador esses dias me chamou e tal. Aí veio conversar comigo, ele falou, eu só tenho coisa boa para falar de você. Todo mundo aqui gosta de você, todo mundo que malha com você, fala muito bem, você é muito comunicativa, você presta atenção nas pessoas. Porque às vezes você está numa sala ali, eu estou com 10, 20 alunos, mas eu consigo, sabe assim, dar atenção para todo mundo, eu me preocupo. Claro que às vezes, né, você ali na correria, mas dentro daquilo que
é possível para mim, eu procuro dar o meu melhor, porque eu faço como se fosse para Deus. Você acredita que a espiritualidade também interfere na saúde emocional e física? Com certeza. A espiritualidade, ela interfere na vida. Eu digo a você que eu sou uma calinca antes e depois. Inclusive, eu me converti numa reunião de atletas de Cristo. Né? Foi numa reunião de atletas de Cristo. Eu até falo para o Luciano que quando eu me converti, por isso que eu falo que ele teve muita maturidade, e a gente tinha 4 anos de casado, e eu fui para uma reunião dessa, porque eu não queria ir para a igreja, que o Luciano sempre foi, ele sempre gostou de frequentar. Eu falei, Luciano, eu não gosto, eu nunca fui de igreja, porque tipo, eu sou batizada na igreja, mas é a mãe que batiza, né, a gente, mas a minha mãe nunca foi de ir, nem de levar a gente, então eu não tinha essa coisa. Você lembra desse momento? De que? Dessa reunião, desse Lembro. momento? Aí eu lembro que eu fui para. Aí o Luciano foi me enrolando. Não é. Ele não falou nem que era igreja. Ele falou, vamos na casa de. Quando eu cheguei lá, aí estava lá, né? Todo mundo sentado, não sei o quê. Não, é só uma reunião, uma palestra, ele falou. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu lembro que era o goleiro, eu esqueci o nome dele. Eu lembro da esposa dele, da Anne, que me impactou muito, ela e ele, né? E aí ele abriu a Bíblia e começou a falar e. Não sei o que. Aí eu olhei para você e falei, isso que ele falou está na Bíblia? Ele falou, rapaz, eu nunca li. Eu disse, eu nunca li nem a Bíblia, não tinha nem noção. E eu me encantei, sabe, ali, por aquilo. E aí a esposa dele me deu uma Bíblia e tal. E eu lembro que, para mim, assim, o marco foi um tempo que eu estava numa crise ferrenha de identidade. Eu não digo nem que era do meu casamento. Nessas questões que, né, aí eu falando assim sobre a dificuldade da esposa, eu cheguei e falei, voltei para casa, o Luciano estava no time, no Grêmio Maringá. Foi aquela época que eu saí do hotel Fugida, eu passei 3 dias inteiros, porque eu digo, eu já fui de ônibus para São Paulo, mas você vai para São Paulo, você sai na sexta de noite, você chega no domingo de manhã. Quando eu vim de Maringá para cá, eu passei 3 dias inteiros dentro do ônibus, e ali eu comecei a refletir sobre a minha vida, que foi quando esse pessoal tinha ministrado e tal. E eu comecei a refletir sobre a minha vida. Eu falei, cara, eu estou fazendo tudo errado e tal. E quando eu cheguei em casa, eu falei, olha, Luciana, é o seguinte, agora eu vou estudar, vou fazer faculdade, não vou mais ir com você, não sei o quê, e você fica aí. Eu fiquei, mas como, Kalinka, a gente é casado, aí você vai viver num canto e eu no outro. Eu falei, só quero... Você é muito egoísta e tal. E eu me lembro que ela tinha me falado uma coisa. E eu com esse conflito, né? Não, mãe, agora eu vou estudar minha mãe e minha filha. Se eu tivesse que escolher um marido para você, eu não escolheria melhor do que o Luciano. Aí, a senhora não entende nada e tal. E estava bem dura. Mas mexeu comigo aquilo que ela falou. E eu lembrei de que a menina me disse, olha, Kalinka, quando você for orar, você não fica só presa ao Pai Nosso. Você abre o seu coração e fala para Deus o que você está sentindo. Aí eu disse, olha, Deus, a Anne disse que eu podia falar o que eu estou sentindo. O que eu faço? Eu me separo ou eu fico com ele? Porque ele é egoísta, ele não quer deixar eu estudar e tal. E eu lembro que fui dormir. Quando eu estava dormindo, eu escutei uma voz que disse, menina, volte para o seu marido. Eu falei, Deus foi tão delicado comigo que me chamou de menina. Menina, volte para o seu marido. Ali eu acordei, eu já liguei para o Luciano. Eu falei, eu quero mais não separar, eu quero ir embora. Ele falou, minha filha, eu pedi tanto a Deus que mudasse o seu coração. Ou seja, ele orando de cá e eu, na minha ignorância, fiz a minha oraçãozinha ali. E aí a gente, né, não teve nenhuma separação, que foi coisa de um dia para o outro. Mas aquela crise toda passou, eu fui embora e de lá para frente eu falei, Lula, agora a gente precisa de uma igreja. Então, nesse momento, a fé te sustentou, Me né? sustentou, porque senão eu teria nem ficado casada. Muito bem. Existe diferença entre motivação e propósito? Sim, porque a motivação ela é coisa de momento. É como eu te falei, do tênis, da roupa, ela dá e ela passa. Mas um propósito... ele muda tudo. Porque, tipo, hoje eu tenho alunas, não, agora eu quero chegar em tantos quilos. Ela tem um propósito. Então, quando ela tem esse propósito, ela fica mais firme no processo. Entende? Eu acho que a motivação é boa, mas ela é aquela coisa que dá e passa. Porque tem dia que você vai acordar, você não vai estar com vontade de fazer. Você não vai ter motivação. Acontece isso? Se você tiver um propósito, você vai. Mas com você, como instrutora, com certeza, com certeza. Somos humanos. Eu tenho que ir, né? Não, todo dia eu estou lá. Eu até falo com as meninas, eu digo, eu aproveito que eu já estou aqui. Aí, mas, tipo, é normal do ser humano, né, isso. Agora, se você tem um propósito, você vai O embora. meio que você vive em academia,
né, com pessoas, pelo menos é o que a gente imagina, né? É o que a gente imagina. Qual é a importância da mulher aprender a se cuidar sem perder a sua essência? É muito grande. Porque eu acho que quando a mulher ela está se sentindo bem, né, com ela acaba fazendo bem para todo mundo que está à sua volta. Preste atenção na sua casa. Se você acordar mal-humorado, o ambiente fica o mesmo. Agora, se a tua mulher acordar mal-humorada, ela muda todo o ambiente da sua casa. Transforma. Transforma todo o ambiente. Então, eu acho que quando a mulher, né, ela entende isso e ela coloca isso como propósito da vida dela, ficar bem, emocional, física, né, e como é que eu posso dizer, espiritualmente, amigo, ninguém segura não. Tudo bem, Kalinka, a gente faz questão de valorizar quem valoriza o esporte em Arapiraca e na região. E Radar Automóveis, Supermercado São Luís, Posto Terra Nossa, Alô Comedoria, Luna Ovos, Coleta Soluções Ambientais, Renove Construtora e Prefeitura de Arapiraca. Eu vou mexer com você aqui com algumas curiosidades, né? Qual foi o comentário mais marcante que você já recebeu de uma aluna sua? Nossa, mais marcante. É. É como eu te falei, eu acho que eu não tenho assim um mais marcante, porque todos os dias elas ficam, sabe, me elogiando e tal. Mas teve uma que olhou para mim e falou: Bebel, é impressionante como você, depois que chegou aqui, você mudou o clima dessa academia. E isso ficou marcado, Sim. sabe? Porque eu falei, ela falou, era uma academia com você e outra depois que você chegou. Isso é então, importante. isso me marcou, assim, eu falei, que bom, que eu estou cumprindo o meu propósito. O que ninguém vê por trás da rotina de uma profissional da área fitness? Nossa, é o cansaço. Porque quando eu saio do meu trabalho, eu estou moída, né? Porque você está ali o tempo inteiro lidando com pessoas, você está ali o tempo inteiro guardando peso, pegando peso e trabalhando, né, a cabeça, que eu digo que é muito mais a cabeça do que até o próprio corpo. Então, quando eu chego em casa, assim, depois do meu turno ali da manhã, eu estou bem cansada. E essa parte ninguém vê, que parece que eu estou bem o tempo inteiro. Qual foi o hábito mais simples que mudou a tua vida? Atividade física. Eu faço academia desde os 13 anos. Então, assim, mudou a minha vida. Desde que eu me entendi a importância, eu comecei a frequentar a academia. Muito antes até de eu ter. Qual é a diferença entre cuidar da aparência e cuidar de si mesma? A diferença é que quando você está focada só na aparência, você acaba descuidando de si mesma. Porque quando você está focada só na aparência, você esquece de cuidar do que vem por trás, né? Que são as suas emoções, que é como você tem que fazer para chegar lá de uma forma saudável, não, né, apelando para outras coisas. E você não fica tão ensimesmada, né? Tipo, você quer porque quer aquilo ali e você esquece tudo à sua volta. Se você pudesse deixar, a gente já está caminhando para o fim do programa, que aliás foi muito legal, né? Tá vendo aí o que, é que eu te falei, que era um programa leve, né, de boa comunicação, você estava relativamente ansiosa, né? Mas se você pudesse deixar apenas uma mensagem para as mulheres que vão assistir essa entrevista, qual seria? Se cuide, sabe? Se cuide e só comece. Comece, porque a partir do momento que você começa a se cuidar, a sua vida ela muda por completo. Não tem nem como, sabe? Eu ouço relatos todo dia das pessoas de, poxa, quando eu fico sem vir um dia, me dói isso, me dói aquilo, quando eu estou aqui tudo passa. Então, se cuide, sabe? Se ame para você poder ter uma velhice saudável, você poder chegar bem. Então, se cuide. Quando você olha, Kalinka, e você vê tudo o que você construiu até aqui, até esse presente momento,
O que é que você sente, qual é a sua verdadeira missão? A minha missão é, eu sou uma pessoa que eu sou muito fácil de mudar. Então eu vejo que a minha missão é ajudar as pessoas a mudarem. Porque às vezes a gente é tão acostumado com certa situação que você não tem essa coragem de mudar. E eu tenho essa coragem assim de mudar e de recomeçar quantas vezes forem preciso, né? Como eu relatei aqui toda a minha história, teve muitas dificuldades, muitas coisas boas, mas eu sempre tive essa coisa de recomeçar, sabe, de mudar. E eu quero ajudar as pessoas a entender que não é porque você nasceu assim que você tem que ser assim. Você pode mudar. Muito bem, o que você ainda deseja construir profissionalmente? Eu desejo construir esse vínculo, sabe, que eu tenho com as minhas alunas. Eu desejo construir uma comunidade onde a gente não se cuide só do corpo, mas emocionalmente, sabe? Eu consigo ajudar essas mulheres a se verem, né? E eu acho que esse é o grande propósito da minha vida, ajudar nessas 4 áreas, né? Física, emocional e espiritualmente. E pessoalmente? Também. 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 Muito bem. Como você gostaria de ser lembrada pelas pessoas que acompanham seu trabalho? Como não só uma boa profissional, sabe, mas como uma boa pessoa, sabe, como alguém que realmente eu não estou ali. De um vínculo, de um tratamento humanizado, né? Exato, que eu não estou ali só por questão financeira ou porque é meu trabalho, não, eu estou ali realmente para ajudar. Muito bem, Kalinka. Eu estou muito feliz, né, com essa história que nós conseguimos construir aqui nessa 1 hora, né, muito importante. E eu quero que você agora faça suas considerações finais. Eu primeiro quero agradecer, eu me senti muito honrada quando o Luciano falou que você estava, o que você acha, né, Luciano? Eu acho bom e tal. E eu fiquei muito lisonjeada com o convite, então eu queria agradecer e dizer para você que realmente eu me senti lisonjeada, né? E, tipo, é isso, é cuidar da sua vida, não só da sua questão física, nem mais, tipo, espiritualmente. Eu acho que uma vida, Deus, assim, ele mudou a minha vida do dia para a noite. Então, Você se transformou outra pessoa. Outra pessoa. Então, realmente buscar a Deus como o centro da nossa vida, não só, tipo, sabe, mas de verdade. Ter esse relacionamento e essa comunhão com Ele muda tudo. Você tem força para enfrentar o que der e vier. Porque nossa vida é isso, né? É uma roda gigante. Hora você está aqui em cima, hora você está lá embaixo. E se você não tiver Deus para enfrentar, a coisa fica muito mais difícil. Legal. Muito obrigado, eu estou muito feliz. Né? A partir do momento que eu comecei a ver o seu trabalho, né, através das redes sociais, eu entendi, né, eu tive o sentimento de que, de fato, a gente podia construir uma palestra aqui, um bate-papo muito legal. E assim foi, eu tenho certeza absoluta. Mande o link aí para o pessoal lá de São Paulo, sim, por onde você passou, manda para todo mundo. Prazer muito grande, um grande abraço a você. Leva o meu abraço para o Lulinha. Levo, sim, o prazer foi meu. Gabriel já está aqui com a gente, né? O assessor já está ali. Pois bem, conversamos hoje com Kalinka Bebel sobre saúde, disciplina, autoestima, fé, equilíbrio emocional e transformação de vida. Uma conversa que mostrou que cuidar do corpo pode ser também uma forma de reconstruir a mente, fortalecer a alma e encontrar o propósito. Obrigado pela presença, pela oportunidade dessa troca. E a você que nos acompanha, nos siga, compartilhe e comenta aí. É importante, vai lá, manda o link para os familiares, amigos, para a gente crescer ainda mais. Os números são muito bons, né? Eu estou muito feliz e gostaria muito que esse compartilhamento ele crescesse, que os comentários também, porque afinal de contas nós falamos de propósito aqui, e o propósito do esporte de peso é dar vez e voz, né? As pessoas da nossa comunidade, da nossa sociedade, profissionais ligados ao esporte e à cultura
do nosso município. Estivemos aqui mais uma vez na TV Opes, Canal 10, falando para Alagoas, Sergipe, Bahia e Pernambuco ao vivo. E agora você pode nos acompanhar em todas as plataformas digitais. Um grande abraço a todos. Obrigado sempre pelo carinho e pela companhia.